Ao vivo no Instagram e ao vivo no YouTube, aqui voltando com o nosso café com vinho, hoje um pouquinho atrasadinha, ai meu Deus, com esse frio, com essa coisa de ir lá nadar, ainda continuo nadando, minhas amigas, ainda continuo nadando, toda terça e quinta é dia de café com vinho depois da natação, então vejam bem, estou firme no propósito, mas voltando aqui porque tive 2 semaninhas aí de trabalhos intensos, externos, a coisa já voltou a funcionar, então por isso estive um pouquinho aqui longe de vocês. Mas voltando aqui para o nosso café com vinho. E hoje eu vou trazer um tema para vocês que não é uma pergunta, né, de alguma das meninas que participam do curso, das minhas alunas ou de quem participou da jornada, tá? Mas que vai ser um tema muito interessante e acredito que vai te ajudar também nessa questão dos vinhos. Então, vamos lá, deixa eu aqui me posicionar para a gente começar, né? E começando, vamos fazer o nosso tradicional brinde aqui do café com vinho. Então, minha amiga, seja muito bem-vinda, Tintim, ao nosso café com vinho, essas lives onde eu respondo as perguntas de vocês, as perguntas das mulheres, onde eu trago temas também que são importantes, que são interessantes aí sobre o vinho e principalmente para ajudar você a harmonizar qualquer tipo de vinho em qualquer ocasião, com total segurança, com total liberdade, extraindo cada vez mais prazer de cada taça, né? Entendendo sobre vinhos e sobre harmonização. Então esse é o objetivo. Se você tiver alguma pergunta, manda para mim no direct, né? Ou manda ou deixa aqui nos comentários, porque aí eu posso também colocar isso na nossa grade aí de perguntas. Estou montando essa grade aí de perguntas para a gente poder tá respondendo. Eu sou Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação de vinhos e especialista em ajudar mulheres a justamente fazer isso, harmonizar seus vinhos, entender os seus vinhos na taça e tirar cada vez mais prazer, mais conhecimento, através do conhecimento, tirar mais prazer de cada taça. Então, vamos lá. E hoje o tema que eu trouxe, que não é uma pergunta, mas é basicamente um tema, é o tema de vinhos tranquilos, um vinho tinto tranquilo. Afinal, o que é isso? Você sabe o que é um vinho tinto tranquilo? E por que eu estou trazendo esse tema? Só para você ter um contexto, eu tenho um curso de vinhos, né, com as minhas alunas, além de ter os conteúdos gratuitos aqui no Instagram, no YouTube, e nesse curso a gente vai visitando aí os diversos mundos dos vinhos, né? A gente separa os vinhos, o universo dos vinhos em alguns mundos, e agora nós estamos começando os nossos estudos do mundo dos vinhos tintos. Do mundo dos vinhos tintos tranquilos. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema hoje, para a gente conversar um pouco, né, detalhar um pouco sobre o que seria então, né, estudar os tintos tranquilos. E a primeira pergunta que pode parecer para você, né, e muitas vezes você vai ler esse termo, vinho tranquilo, né, então você pode pensar, então tá bom, existe o vinho nervoso, né, que seria... O que seria, né, o oposto aí do vinho tranquilo? Por que chamar de vinho tranquilo? É isso que nós vamos ver hoje. Tá? Nós vamos ver as diferenças dos tipos de vinho e por que a gente chama de tinto tranquilo, para que você não tenha mais dúvidas sobre isso. E por que isso é importante para você? Por que eu quero trazer esse tema? Além de ser um tema que a gente está começando a estudar agora, nós vamos fazer um bimestre, né, 2 meses aí, somente de vinhos tranquilos, tintos, de uvas. Nós vamos fazer um estudo de uvas, desses vinhos jovens e tranquilos, ou seja, desse tipo de vinho. Mas isso é importante para você saber, porque na hora que você for harmonizar, na hora que você for escolher o seu vinho, o seu próximo vinho, é muito interessante você saber essa diferença. E não é algo tão difícil assim. É importante também quando você estiver lendo, por exemplo, alguma coisa, algum artigo, alguma matéria de vinhos, e quando citam dessa maneira, né, os vinhos tranquilos. Então é interessante você conhecer. E também para você saber identificar logo de cara reconhecer mesmo os vários tipos de vinhos que existem. Também vou te contar aqui, né, nessa live, basicamente os 6 mundos dos vinhos que nós estudamos. Por que
6, Lilian? Porque didaticamente eu decidi dividir em 6 partes, né? O universo dos vinhos. Em vez de a gente estudar os vinhos como um mundo só, que mistura todos os vinhos, todos os tipos de vinhos, e isso pode gerar uma confusão, didaticamente eu separo esse universo dos vinhos, né? Eu entendo o universo como o todo dos vinhos, em 6 mundos bem definidos. Vocês vão encontrar, quando vocês lerem tipos de vinhos, vocês podem encontrar 5 tipos de vinhos, 3 tipos de vinhos que existem, mas não o nosso critério aqui não é exatamente só tipos de vinhos, mas são coisas que unem esse tipo de vinho com uma característica específica, para a gente poder estudar mais a fundo, para a gente aprofundar, para a gente mergulhar nesse mar de vinhos de uma maneira mais fácil também, mais simples, porque aí você começa a entender cada um desses tipos e claro que eles se conectam. Claro que numa harmonização você vai utilizar qualquer um desses tipos de vinhos. Obviamente, com a liberdade que você tem ao aprender a degustar, ao aprender a harmonizar, a ideia é que você faça isso com segurança total, com liberdade, podendo transitar de um mundo para o outro. Então não é uma coisa rígida. É basicamente para você ter isso organizado de uma maneira rápida na sua cabeça, que você consiga identificar e consiga trabalhar esses tipos de vinhos de uma maneira fácil, diferente, divertida, que você sinta esse vinho. Então, na questão dos vinhos tranquilos, você vai perceber que nós temos dentro desse universo 6 mundos dos vinhos, sendo que 3 deles são vinhos tranquilos. Então veja bem, se eu fosse colocar didaticamente vinhos tranquilos como um todo, eu já teria que falar de 3 tipos de vinhos diferentes só dentro dos tranquilos. Mas hoje, nesta live, eu não vou falar dos 3, eu vou falar só de um mundo dos vinhos, que é dos tintos tranquilos. Lília, mas se tem tinto tranquilo e você falou que são 3, quais são os outros? Amiga, eu sei que você é curiosa e eu vou te contar quais são os outros, tá? Mas então fica aqui comigo que isso é importante para você saber, para você não se confundir mais com relação a isso, tá? E eu tava brincando, né? Se existe vinho tranquilo, é porque existe vinho nervoso. A diferença do tranquilo é o nervoso, né? É o vinho irritado? Não. A gente tem o vinho tranquilo e tem o vinho agitadinho, o vinho mais movidinho, o vinho mais, como posso dizer, mais chisposo, mais que quer, né, que quer soltar as suas asinhas. Quais seriam esse? Qual seria esse vinho que é o oposto do vinho tranquilo, a princípio, o primeiro oposto do vinho tranquilo? Querida minha, é o vinho espumante, é o vinho que tem borbulhas, borbulhantes, é o vinho que é agitado. Então eu digo, tem o vinho tranquilo e tem o vinho agitado. É o vinho que borbulha, é o vinho que tem toda aquela alegria das borbulhas. Então por aí já fica fácil de você definir o que é um vinho tranquilo e o que é um vinho não tranquilo. Mas não para por aí, tá? Não para por aí. Vamos pensar assim, então dentro dos vinhos tranquilos são os vinhos comuns, os mais comuns que a gente bebe mais, que está mais no dia a dia, que são quais? Os vinhos tintos, os rosés e os brancos. Brancos, tintos e rosés tranquilos. Por quê? Porque você pode falar, mas Lília, tem branco espumante. Sim, mas espumante é o vinho agitado. Então, guarda essa. Tem vinho rosé espumante. Sim, mas ele está lá no espumante, ele é o agitado, ele não é o tranquilo. Tá? Ah, mas tem tinto espumante? Tem tinto espumante, tá lá no mundo dos espumantes, certo? Então, por isso que a gente tem os vinhos tranquilos, separados dos vinhos espumantes. E os vinhos tranquilos, a gente tem 3 tipos, os vinhos brancos, os tintos e os rosés, né, que fazem parte desse microsistema dentro do universo. E hoje eu vou falar dos tintos tranquilos, não vou falar dos brancos tranquilos, não vou falar dos rosés tranquilos. Tem mais um detalhe, a gente tem também os vinhos fortificados, que também não são tranquilos. Por quê? Os agitados é o borbulhante e o fortão, o vinho fortão é o fortificado, também ele não é tranquilo, ele é o fortão, que é o fortificado porque ele tem adição de álcool vínico. Ele faz parte de um outro mundo dos vinhos. Então, ele é mais intenso, ele tem mais grau alcoólico e ele tem uma outra
maneira de ser elaborado. E por último, a gente tem os vinhos doces de sobremesa, ou os doces naturais, que eles também são tranquilos, porque eles não têm borbulha, eles não têm álcool adicionado. Mas eu deixo eles separados. Tem gente que coloca junto, tá? Com os tranquilos, não tem problema algum. Mas eu prefiro tratar os doces de sobremesa, né, ou os doces naturais, de uma maneira separada dos vinhos tranquilos. Por quê? Porque os doces naturais, eles são elaborados de uma certa maneira para que realmente eles sejam vinhos doces naturais. E os vinhos tranquilos, eles são vinhos em geral secos, mas eles também podem ter um açúcar residual que deixam eles, por exemplo, meio secos, meio doces. Mas eles não são vinhos de sobremesa por definição, né? Ele não foi elaborado para ser um vinho com muita quantidade de açúcar residual, a propósito, né? Ele pode ter níveis de doce, de doçura, né? Níveis, mas ele ainda continua sendo um vinho tinto, um vinho branco, um vinho rosé, que não é um vinho de sobremesa, por exemplo. Ele pode ser mais adocicado. Então, por isso que eu separo didaticamente. Não está errado colocar junto, não tem essa questão, mas está errado se eu ler que colocaram junto com os vinhos tranquilos os doces de sobremesa. Não tem problema algum, mas eu acho que confunde muito a nossa cabeça, porque a gente começa a misturar, né, o que é o seco, ou o demi-sec, né, ou o semi-seco, ou semi-doce, com esses vinhos que foram realmente elaborados com uma grande quantidade de açúcar residual, né? Então, basicamente, por isso, nós vamos aqui agora concentrar as nossas mentes aqui nos vinhos tranquilos, ou seja, que não tem gás carbônico, que não tem açúcar residual elevado, que não tem álcool agregado, ou seja, não é fortificado, não é espumante, não é doce de sobremesa. E vamos focar nos tintos. Nos tintos. E por quê? Porque justamente como eu comentei, a gente está entrando na fase de estudar os tintos, as suas uvas, cada vinho elaborado com as uvas, né? A gente vai estudando por uvas, até para a gente conhecer as características dessas uvas, e também vinhos jovens, né? A gente está partindo primeiro pelos vinhos jovens, para depois a gente começar a colocar mais complexidade. Quando a gente tem o envelhecimento, a gente vai colocando mais complexidade nesses vinhos. Mas o que é importante para você saber? O vinho tranquilo, então, ele faz parte desse mundo dos vinhos tintos, e a questão toda é a maneira de elaborar. Inclusive, tem uma informação muito importante. Para você elaborar, por exemplo, um vinho espumante, você parte de uma base de um vinho tranquilo. Então ele, além de ser um vinho propriamente dito, ele também é base para outros tipos de vinhos, né? Porque a maneira de elaborar é que faz essa diferença. Por quê? O espumante, ele é um vinho que ele tem o gás carbônico, a propósito, né? Ele é elaborado de tal maneira que você consegue, com uma segunda fermentação, o gás carbônico que vai ficar ali na garrafa, que vai gerar a agitação da garrafa. E a modo de produção dos vinhos tranquilos, no caso do vinho tinto, é basicamente fazer a fermentação, que vai transformar o açúcar em álcool, né? E vai gerar aí graus alcoólicos aí em torno a 12,5, 13, 14, né? Até 14 de álcool em geral, 14,5 pode ser atingido, dependendo da uva, né? Dependendo do nível de maturidade aí da uva, da maturação e do açúcar que tem. E a ideia qual é? É que todo esse açúcar ele vira álcool. Então você fermenta, faz a fermentação, o processo fermentativo é um processo onde você transforma esse açúcar em álcool, libera-se, né, gás carbônico também, mas esse gás carbônico não fica lá retido. Às vezes a gente vê, quando o vinho é mais jovem, vê um pouquinho de borbulhinha, né, nessa garrafa, mas é uma coisa muito residual. Agora, a questão toda e depois também tem uma outra questão, tem uma outra fermentação, ele pode ou não passar por uma outra segunda fermentação, mas que não é uma fermentação para gerar gás carbônico, é a fermentação malolática, que é para amaciar esse vinho, para transformar um ácido málico em ácido lácteo, tá? Então é uma elaboração do enólogo, mas para vinho tranquilo, ou seja, que não vai ter
borbulhas, não vai ter essas borbulhas. E aí o que acontece? Então essa é a maneira de produzir esses vinhos tranquilos, né? Então transformar o açúcar em álcool basicamente é o vinho normal. Quando você vai fazer outros tipos de vinhos, como no caso do espumante, vai fazer um outro processo de elaboração. Até passa como base este vinho tranquilo, mas é outra maneira de fazer. Quando você vai fazer o vinho fortificado, também é outra maneira de fazer. Porque você agrega álcool, adiciona álcool durante essa fermentação, né? E você acaba elevando esse grau alcoólico durante a elaboração. Quando vai fazer o vinho de sobremesa, o doce, também você corta essa fermentação para que sobre esse açúcar da própria fruta. Então você interfere naquele processo natural da fermentação. Então vamos pensar assim, em resumo, os vinhos tranquilos são aqueles vinhos que seguem seu curso normal de elaboração de um vinho, que é espremer a uva, daquele suco de uva que chama mosto, ou suco, mosto de uva espremido, que vai ou não macerar com a casca. No caso dos tintos, ele vai macerar com a casca para poder extrair a cor, para poder extrair os taninos da casca. Então você vai espremer a uva, macerar a uva com a casca, extrair cor, extrair taninos, extrair as substâncias aromáticas que o enólogo deseja. E depois ele vai fazer a sua fermentação, vai transformar basicamente todo o açúcar em álcool. E ele vai seguir seu curso. Isso vai ser o nosso vinho tinto tranquilo. De que é feito o nosso vinho tinto tranquilo, Lilian? Pois da Malbec, da Cabernet Sauvignon, da Merlot, da Taná, da Shiraz, da Carmener. Ai, meu Deus, vamos falando todas aí, vamos falando todas. Da Tempranillo, da Sangiovese, da Primitivo. Que mais? Mais coisas. Pinotage, várias uvas, muitas uvas, uvas tintas. E por que a gente precisa de uvas tintas para fazer nosso tinto? Obviamente porque ele precisa ter a cor avermelhada, a cor intensa, rubi, violácea, tal, que vem da casca. Então a gente precisa de uvas tintas para fazer o vinho tinto, tá? E o tinto tranquilo. Então, para a gente fazer o nosso vinho tinto tranquilo, então, duas coisas importantes. Precisa ter a maceração da uva, né, do suco da uva com a casca da uva tinta, para poder extrair cor e substâncias, taninos, tal, dessa uva. E ao mesmo tempo, a gente precisa que ele fermente. Simples assim, ele vai fermentar e vai se transformar num vinho tinto tranquilo, tranquilamente assim. Então é muito simples, é que às vezes a gente lendo parece que é algo muito complexo, que é algo muito diferente. Agora, é importante você saber essa diferença. E por quê? Porque aí a gente entra no aspecto da harmonização, né? Da harmonização. E aí, quando a gente vai falar em harmonização, você precisa ter o quê? Os recursos para harmonizar, as ferramentas de harmonização. Ou seja, uma das ferramentas são os tipos de vinhos que você vai poder fazer o seu jogo de harmonização. E aí, conhecer esses tipos de vinhos é muito importante. Hoje você está conhecendo um tipo de vinho. Um tipo de vinho dentro de um segmento, tá? Porque é um tipo de vinho que é o vinho tinto tranquilo, vinho tinto tranquilo, e eu diria que inclusive você pode conhecer ele de uma certa categoria. Por exemplo, nós estamos estudando agora tintos tranquilos jovens, jovens que não têm passagem por barril de carvalho, ou que tem pouquíssima passagem de barril de carvalho, ou seja, vinhos de 1 ano, 2 anos. E aí, por que fazer isso? Porque na hora que você estuda este pedacinho, né, e depois você vai jogando essas peças, é como montar um Lego, você vai harmonizando quando você tem as peças para você combinar, né? E você combina da maneira como você preferir, gostar, ou tiver curiosidade de saber o que vai acontecer. Então, assim, a gente vai estar harmonizando vinhos jovens, tintos, tranquilos. Lilian, com o que vai um vinho jovem, tinto, tranquilo? Bom, é assim, toda vez que alguém me pergunta que vinho que eu coloco, eu começo a fazer perguntas para você. Toda vez que alguém me pergunta, eu devolvo a pergunta, né? E aí, quais são as perguntas para harmonizar um vinho tinto, jovem, tranquilo? A pergunta é, qual a ocasião? Para que você quer esse vinho? Tem que pensar nisso. Ai, mas vinho, tem que ficar pensando no vinho?
Mesmo que seja um pensamento ligeiro, mas é bom pensar no vinho. Para que eu quero esse vinho? Eu quero esse vinho para tomar com quem? Em que ocasião? É para minha casa aqui, para o meu dia a dia? Excelente, vinhos para o dia a dia, maravilhoso. Não, é que eu quero convidar um amigo, a gente vai comer um hambúrguer, né? E aí tal, quero com um amigo tal, ok. Não, é que eu quero para assistir cinema, assistir Netflix, tá bom. Não, é que eu vou num restaurante e eu vou comer uma comida tal, e aí eu quero saber mais ou menos que vinho que eu poderia pedir lá. E uma coisa que é legal, esses vinhos tintos jovens, que são os vinhos que a gente mais consome, tá? Na verdade, os vinhos envelhecidos, os vinhos de guarda, geralmente as ocasiões são mais especiais, eles são vinhos mais caros, nem sempre a gente encontra toda a gama de vinhos, são vinhos que também têm um caráter, mais complexidade, mais especificidade, e muitas vezes, se você não conhece algo do vinho, você pode até num primeiro momento não gostar desse vinho. Mas não pelo fato de que eu não gosto desse vinho, porque eu não gosto ou porque ele é ruim. Não, são duas coisas. Primeiro, você não gosta porque você não conhece as questões que envolvem esse vinho para você saber definir se você gosta ou não, tá? E, por outro lado, porque ele é um vinho que precisa ser conhecido, ele leva um pouco mais de tempo para ser conhecido. Então, ele também te demanda mais de você. E às vezes você pode achar, não é que ele seja ruim, mas ele vai demandar um pouco mais de você, né? Vai te demandar um pouco mais de esforço, né? E aí nos vinhos tintos, não, os vinhos tintos tranquilos e jovens são vinhos que você vai começar com eles, degustando, vai começando apreciando as uvas, aprendendo. É realmente um vinho que é fácil e a maior parte dos nossos vinhos são, porque são de consumo imediato. E cuidado, quando eu falo consumo imediato, não é consumo imediato, em 30 dias eu tenho que consumir, não. Consumo imediato de um vinho jovem é de zero, vamos dizer assim, da safra até 3 anos, 4 anos, às vezes ele aguenta, tá? Então, não precisa ser aquela questão de que, nossa, o vinho jovem tem que ser consumido imediatamente. Não é imediatamente, mas são safras mais próximas, ele vai atingir um auge e depois ele decai. Então, é importante a gente saber disso. E é importante a gente saber que a maior parte dos nossos vinhos vão ser vinhos tranquilos, aquilo que você bebe aí, e que eu bebo também, a maior parte, né, são esses aqui, os vinhos tranquilos, né? Os vinhos tranquilos, tintos, jovens, fáceis de beber, muitas vezes, e com características aí com bom custo-benefício também, com bom preço. Então por isso que a gente consome mais desses vinhos e os especiais a gente deixa para ocasiões. Mas voltando na pergunta, então assim, quero um tinto jovem, Lília, com o que eu vou harmonizar? Então a primeira pergunta é em que ocasião? Em que ocasião você vai degustar esse seu vinho? E eu diria assim, para dar um exemplo mais concreto, a gente pode pegar, por exemplo, o vinho da semana passada, que a gente degustou uma Pinot Noir, né? Pinot Noir. Pinot Noir, um vinho tranquilo, jovem de Pinot Noir. E Pinot Noir é uma uva muito delicada, é uma uva que ela se adaptou em algumas regiões, mas não em todas. Ela é difícil cultivo, não é uma uva muito fácil, por isso ela demanda pouca produtividade, portanto os vinhos de Pinot Noir geralmente são um pouco mais caros, mas ela se adaptou bem, especialmente no Chile. A gente degustou com as meninas, né, do curso, a maior parte a gente trouxe vinhos chilenos, mas teve exemplar brasileiro também, teve exemplar da Califórnia e teve exemplar francês. Afinal de contas, a Pinot Noir, ela nasce, né, na Borgonha, ela é uma uva francesa e de regiões mais frias, né? Ela está mais para o norte, ali norte, nordeste da França, né? Mais assim, para esse ladinho. Então, assim, é uma uva realmente muito interessante. Só que ela não dá, se você vai na expectativa de que ela vai ser um vinho jovem, é um vinho jovem leve, em geral, com pouca cor, porque a própria casca dela é fina, então ela não vai ter aquela cor tão intensa, né? Então, se você vai esperando uma cor intensa, um vinho muito encorpado, alguma coisa muito intensa, você não vai escolher a Pinot Noir, porque ela não vai te dar isso. É uma uva deliciosa, muito aromática, muitas frutas vermelhas, mas é um vinho leve. Então,
E aí, o que acontece? Se você gosta de vinho mais estruturado, né, mais estilo, não sei, vamos pensar aí um contraponto bem cruel assim, uma Malbec, né, uma uva mais assim potente, você pode se decepcionar com a Pinot Noir sozinha. Mas não, calma amiga, não faça isso, não julgue a uva sozinha. Porque muitas vezes a uva ou o vinho sozinho, ele é uma coisa, mas a grande personalidade dele muitas vezes se abre, eu estou dizendo dos jovens, tá? Muitas vezes a personalidade dele se abre quando você junta a parceiro ideal, né? Que é o quê? A comida. Então, para esse vinho leve, com menos encorpado, muito aromático, né? Que ocasião? Com que comida? Nesta ocasião, porque a ocasião também chama comida. Então, vamos lá. Não, eu vou querer eu vou tomar sozinha. Vou tomar sozinha. Ok, na sua casa? No restaurante? Né? Numa viagem? Onde? Sozinha onde? Né? E aí você escolhe a comida que vai combinar naquele momento. A comida que eu digo desde petiscos, tá? Até pratos, etc. Então, assim, com isso você vai percebendo um pouco como que esse vinho se encaixa para você em determinados momentos. Então, no caso da Pinot Noir, ela pode ir desde petiscos até realmente pratos. Não tem nenhuma questão aí, nenhum problema dela ser um vinho tinto mais leve, né, jovem e leve, mas ir com pratos. E no caso, a gente experimentou com alguns queijinhos, né? E com certeza vai funcionar com queijos da região, né? Queijos mais cremosos. Ela tem também uma acidez interessante. Tem uma acidez interessante e certos taninos também. Então, assim, é uma uva que, apesar de ser leve na cor, ela apresenta uma acidez boa. E aí vai com peixe. É um vinho que pode ir com peixe, que é muito interessante. E pode ir com petiscos, com coisinhas mais leves também. Então é um vinho que pode ser muito interessante na hora que você está assim nessa ocasião, ou se você quer uma coisa mais descontraída com amigos. Não é aquele vinho, não é um vinho, eu não diria que é um vinho para enfrentar assim um churrasco, né? Assim, não é um vinho para coisas muito densas. Mas, por exemplo, uma coisa que funciona muito legal é com cogumelos, porque o cogumelo ele traz aromas e sabores também assim que lembram terra, que lembram, né, a coisa, é um sabor muito específico, muito diferente. E como ela é muito aromática, e como ela também é muito assim, delicada, ela vai muito bem com cogumelos recheados, por exemplo, que fica muito bom, com saladas templadas, por exemplo, salada com queijo de cabra derretido, fica muito bom. Agora, nesse tempo de outono, por exemplo, o pessoal fala, eu não vou comer salada porque salada é fria. Ah, meninas, por favor, salada não é tão fria não, eu adoro salada, gente, eu adoro salada. Não, salada primeiro que não é tão fria, você não vai comer lá no meio do inverno, você não vai comer na rua, você vai comer dentro de casa. Mas assim, é claro que a salada, né, você pensando em temperos para salada, parece que ela tem o vinagre, coisa muito refrescante, né? Então, assim, não use vinagre, até porque vinagre com vinho, você quer destruir o vinho, né, tadinho dele, quer matar ele. Mas pode usar o balsâmico, por exemplo. Mas, assim, mas tempere com temperinhos mais quentes. Faça uma salada quente, sabe? Você pode fazer um molho quente e colocar em cima da salada. Colocar queijo derretido, uma rodela de queijo derretido na salada. Colocar elementos mais quentinhos na salada, né? E fica uma coisa leve. E vai combinar com o quê? Com um tinto leve. Nosso tinto leve da semana passada foi Pinot Noir e essa semana nós vamos adentrar a outras uvas tintas. Quer dizer, nós vamos ter aí basicamente 8 sessões aí de uvas tintas leves de vinhos tranquilos. Então assim, acho que eu fico por aqui, deixa eu ver se tem mais alguma observação que eu coloquei aqui. Acho que nada, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem que eu fale de algum tema específico, mande para mim no direct, ou então mande aqui para mim. Que uva tinta você mais gosta para vinhos jovens, tintos, jovens, tranquilos? Eu quero saber. Deixa aqui para mim. E eu vou terminando aqui o nosso café com vinho, porque quinta-feira tem mais café com vinho. Delícia, né? Então, ó,
Tchim para vocês, obrigada por estar aqui comigo e qualquer coisa nos falamos aqui pelo direct, tá? Um beijo grande e boa semana, começando a semana com bons vinhos, como sempre. Bye, bye!